32 desaparecidos na Baixada Santista. São os números da nova tragédia provocada pela chuva no sudeste brasileiro. 2 bombeiros soterrados no Guarujá ao tentarem salvar vítimas de deslizamento. Guarujá decretou estado de emergência. São Vicente, calamidade pública. No Rio de Janeiro, 6 casas desabam em consequência da chuva do final de semana. A explicação da meteorologia para o fevereiro mais chuvoso em mais de 70 anos. A gente consegue ver uma faixa aqui de nuvens mais carregadas que vai, de fato, desde a Amazônia até áreas do Sudeste. Tornados deixam 22 mortos nos Estados Unidos. O Banco Central americano corta o juro por causa do novo coronavírus. No Brasil, o número de casos suspeitos chega a 488. Argentina e Chile confirmam ocorrência da Covid-19 pela primeira vez. O dólar comercial tem a 10ª alta consecutiva e cotação bate um novo recorde. A Assembleia Legislativa aprova a reforma da Previdência em São Paulo. Houve confronto entre a polícia e manifestantes. Dia de muita negociação no Congresso. Deputados e senadores tentam acordo sobre vetos do presidente Bolsonaro no orçamento. Está no ar o SBT Brasil, com Carlos Nascimento e Raquel Sherazade. Boa noite. Boa noite. A chuva que atinge o litoral de São Paulo desde a noite de ontem causou graves prejuízos e, sobretudo, a perda de vidas humanas nos municípios da Baixada Santista. Até o momento, são 16 mortos e 32 desaparecidos. Em Guarujá, 2 bombeiros foram soterrados ao tentar socorrer as vítimas de um deslizamento. A noite foi de terror. Eu esperei minha vez, mas graças a Deus eu não fui, eu fiquei. Santos foi a segunda cidade da região mais atingida pela chuva no litoral de São Paulo. Que é daqui do Morro também. O governador de São Paulo, João Dória, decretou luto oficial de 3 dias no estado em respeito às vítimas da chuva. Mais de 200 pessoas estão desabrigadas na Baixada Santista. Que Deus venha dar em dobro para ela o que elas estão fazendo na vida da gente. O Guarujá, no litoral paulista, concentra o maior número de mortes depois dos deslizamentos. Muitos moradores ainda aguardam notícias dos desaparecidos. Nós vamos então falar agora ao vivo com o repórter José Luiz Filho, que durante todo o dia acompanhou o trabalho de resgate. Boa noite, José Luiz. Essas buscas certamente deverão se estender pela madrugada, hein? Olá, Nascimento, eu falo direto do bairro Barreira João Guarda, um dos mais afetados pelo temporal. E por questão de segurança, houve uma mudança nos planos. Os bombeiros interromperam as buscas assim que caiu a noite. A preocupação é que com novos deslizamentos, já que não há luz natural para que possa ser monitorada a encosta. O trabalho foi suspenso até amanhã de manhã. Aqui, até às 6h30 da tarde, 10 corpos já haviam sido retirados dos escombros e pelo menos 21 pessoas continuam desaparecidas. Dezenas de moradores e voluntários trabalham ajudando os bombeiros nas buscas. O dia foi de muito esforço e angústia nos bairros afetados pelo temporal da última noite e madrugada aqui em Guarujá. E o que se vê também é muita solidariedade de vizinhos e de moradores de outros bairros que foram para os pontos mais críticos para ajudar e buscar doações e levar doações de roupas, água, cestas básicas e comida pronta. Raquel. Obrigada, Luiz. Bom trabalho para você. Foi confirmada a 5ª morte em decorrência do temporal que atingiu o Rio de Janeiro no final de semana. Hoje, 6 casas desabaram e uma pessoa ficou ferida. Quase todas as casas tinham sido esvaziadas de madrugada. Faltam 16 dias para o fim do verão e até agora a estação mais quente do ano tem sido marcada pela chuva intensa e pelas baixas temperaturas, principalmente na região sudeste do país. Um céu carregado. Na capital paulista, os dias de verão têm sido assim. Esse tempo está totalmente louco, né? A Assembleia Legislativa de São Paulo aprovou hoje, em segundo turno, a reforma da Previdência para os servidores do Estado. Manifestantes contrários a essa proposta invadiram o prédio e a tropa de choque respondeu com bombas de gás lacrimogênio e balas de borracha.
A confusão começou quando as portas do plenário foram fechadas. O Ministério Público Federal investiga se o navio que afundou no Amapá estava com excesso de carga. Subiu para 22 o número de corpos encontrados e 12 pessoas ainda estão desaparecidas. Esta família, que estava de mudança ao Pará, viajava no navio Ana Caroline 3. Vanderleia acordou no meio da noite. Que hora vai chegar assim com menor? Senão é complicado. A Assembleia Legislativa do Ceará aprovou hoje a proposta de emenda à Constituição, a PEC, que proíbe a anistia a policiais militares que participarem de motins. Essa proposta foi encaminhada pelo governador Camilo Santana 2 dias antes do fim da paralisação dos policiais militares no estado. E vamos agora a outras notícias pelo Brasil. Vítimas tiveram fraturas e estão internadas. O Ministério da Saúde aumentou o número de países que estão na lista de alerta para a transmissão do novo coronavírus. E aqui no Brasil, as autoridades monitoram quase 500 casos suspeitos da Covid-19. O último balanço indica quase que 93 mil pessoas já foram infectadas desde o início da epidemia de Covid-19 em 80 países e territórios. A Argentina e Chile confirmaram hoje os primeiros registros da doença. Enquanto na China o ritmo de contaminações diminui a cada dia, outros países, como por exemplo o Irã, enfrentam uma explosão de novos casos. Senhores deputados, a Itália é o país, depois da China, com o maior número de mortes confirmadas pela Covid-19. E além do avanço da doença por lá, cresceram também a preocupação e os boatos sobre a saúde do Papa Francisco. O COI permite a realização do evento até o fim do ano. Aqui no Brasil, o estado de São Paulo tem o maior número de casos suspeitos do novo coronavírus. Hoje, o coordenador do grupo criado para acompanhar o avanço da doença defendeu que a Organização Mundial da Saúde declare pandemia. Nesta oportunidade que surgiu. Serão fechadas daqui a pouco nos Estados Unidos as primeiras urnas da votação conhecida como Super Terça. 14 estados e um território na Oceania escolhem o candidato que disputará a presidência do país pelo Partido Democrata. As últimas horas foram intensas para os pré-candidatos que tentam concorrer com Donald Trump nas eleições de novembro. Veja daqui a pouco, o Congresso Nacional analisa vetos do presidente Jair Bolsonaro em orçamento impositivo. Uma pesquisa mostra que a ressocialização de menores infratores é maior do que a de adultos no sistema prisional. E o dólar, hein? Continua subindo. Bateu hoje um novo recorde. E a gente volta já já. O Congresso Nacional acaba de adiar a análise dos vetos do presidente Jair Bolsonaro a várias matérias, entre as quais a que trata do pagamento de emendas parlamentares. O repórter Galton Sé acompanha a discussão e traz as informações agora ao vivo. Galton, boa noite. Qual foi o argumento do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, para esse adiamento? Boa noite, Raquel. Boa noite, Nascimento. Boa noite a todos que nos assistem. Bom, o presidente do Congresso, Davi Alcolumbre, disse que os parlamentares, tanto deputados como senadores, tiveram muito pouco tempo para analisar os projetos que vieram hoje do Palácio do Planalto. Os parlamentares cobraram que esses projetos viessem pelo menos a partir das 9 horas da manhã, mas os projetos só chegaram às 5 da tarde, portanto os parlamentares não tiveram tempo suficiente para analisar e a gente vai ver agora como foi esse dia de intensa articulação. O sinal claro de que o Palácio do Planalto queria manter o acordo com os senadores e deputados... A regulamentação do orçamento positivo. Uma pesquisa inédita no Brasil mostrou que a ressocialização dos adolescentes que passam pelo sistema socioeducativo é maior do que a dos adultos que estão no sistema prisional. O Conselho Nacional de Justiça avaliou a situação de 5.544 adolescentes. Como a justiça dos adultos pode mudar no sentido de redução. Um dia depois de mostrar a história do bebê que sobreviveu depois de ter sido jogado em um bueiro em São Paulo, o SBT Brasil traz alternativas ao abandono, que é um crime previsto no Código Penal. Segundo a lei, a mãe que não pode ou não quer ficar com o filho pode entregá-lo para adoção antes mesmo do nascimento, mas precisa comunicar esse desejo à justiça. São
são crianças e adolescentes que vivem em abrigos. Boa noite. Boa noite, Brasil. Tchau. Consultoras e consultores,